Novamente, paz do Senhor, galera. Acabei de gravar o vídeo, só que aproximando do final, acabou a memória do meu telefone, eu excluí, tô tendo que gravar de novo, mas eu pedi muito pro Espírito Santo me inspirar hoje, e eu tenho certeza de que vai ser um vídeo tão edificante quanto o anterior, né? A palavra de hoje é sobre o medo, e para mostrar para vocês que a palavra de Deus tá aí, e que muitas vezes a gente só não presta atenção, a gente só não vê porque a gente olha com os olhos humanos, ao invés dos olhos da fé, eu vou usar um versículo que todo mundo conhece, numa passagem que até mesmo um ateu conhece. Tá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Bom, primeira coisa. O que te faz ter medo? É uma pergunta que assusta qualquer um, né? Porque tantas coisas... Por exemplo, eu tenho medo de perder pessoas que eu amo. Galera, qual é a única fila que todo mundo quer ser o último? Nossa, uma fila que todo mundo quer ser o último? Isso existe? Existe. Sabe qual é? A fila da morte. Ninguém quer morrer. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Você fala assim, faz uma fila aqui, o primeiro vai ser o primeiro a morrer. Todo mundo vai se empurrar, ninguém vai querer ser o primeiro. Mas o que te assusta tanto na morte? Você tem medo de ser uma morte dolorida? É até uma justificativa, assim, né, aceitável, mas você tá preocupado com o jeito que você vai morrer e não com o que vai acontecer com você após essa morte? Gente, no livro de Paulo fala que viver é lucro e morrer é Cristo. Porque para nós que somos salvos, morrer significa conhecer Cristo face a face. Em Coríntios fala que agora, em 1 Coríntios 13, eu não me lembro o versículo, mas fala que agora a gente conhece como uma imagem embaçada no espelho, mas que um dia nós vamos ver face a face. Sabe quando vai ser esse dia? Quando você morrer. Então você tá com medo de morrer por quê? Gente, o Criador das estrelas, das galáxias, da água, da terra, o teu Criador, o mesmo que te criou, não precisava sair do trono dele de glória, onde ele estava sendo adorado, rodeado por anjos e querubins. Ele saiu de lá, ele desceu aqui, como humano. Ele se fez carne, ele se fez um de nós, para poder passar por tudo aquilo que ele passou na crucificação. Além da dor física que ele estava sentindo, porque Jesus foi moído, né? A gente sabe como era a tortura naquela época, né? Imagina, tortura romana, entendeu? Dá para imaginar pelo fato do teatro ser considerado você colocar uma pessoa viva para ser devorada por um tigre. Você já imagina como que era, né, o castigo naquela época. Imagina tudo que Jesus passou. Além da dor física, o pecado da humanidade pesou sobre os ombros dele. Você tem noção do que é isso? Quando você se arrepende de um pecado, você não fica com peso na consciência? Nossa, eu fico. Se eu brigar com alguém, assim, e eu ver que eu fui injusto com essa pessoa, eu fico com a consciência pesada. Demais. Agora, é um pecado, né, gente? Agora imagina o pecado da humanidade inteira, de todas as épocas, né? Desde Adão e Eva até o último dia do mundo. Tudo isso pesando sobre ele. Ele aguentou. Porque ele é poderoso. Porque ele é magnífico. Porque ele é Deus. Ele aguentou. Mas ele passou pela dor física. Tá? Ele foi crucificado. Ele foi humilhado. Ele foi escarnecido. Tudo isso para te salvar. Jesus passou pela morte. Você já parou para pensar nisso? Jesus também passou pela morte. A diferença é que pelo próprio poder ele ressuscitou, ele se levantou e saiu daquele túmulo no terceiro dia. Nós não temos poder para fazer isso. Mas pensa,
Quando você morrer, você vai estar perto dele, você vai ter a chance de viver no céu, onde é um lugar de glória, onde não há dor, onde não há sofrimento. Então você tá com medo de quê? Eu tenho medo da morte, mas não da minha, mas da morte das pessoas que eu amo. Eu tenho medo que a morte leve as pessoas que eu amo. Isso é normal, mas meu amigo, cuidado com o medo. A morte é só um exemplo, tá? Às vezes a gente tem os medos mais banais do mundo. Às vezes eu fico com medo de não ter dinheiro pra pagar minhas contas no mês que vem. Olha só. Né? Olha, para pra pensar. O que tá entrando na sua cabeça? Qual que é o seu medo? Eu tive medo. Quando eu fiz um vestibular, eu tive medo de não passar. Eu fiquei um ano inteiro sem estudar, não peguei um caderno. E pra glória de Deus eu passei. Agora, olha só o medo, mano. Olha as suas prioridades. Aquilo que te faz sentir medo. Porque, meu irmão, medo é normal até um certo ponto. Porque tem uma hora que o medo te domina, tá? Ele te leva a fazer o que você não tem que fazer e te impede de fazer o que você deveria fazer. O medo acovarda as pessoas. Deixa elas covardes, fracas, sem ação. Coragem. A coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de enfrentar. E quem que vai te dar essa capacidade? Você já sabe, né? É Deus, é claro que é Deus. Você já pensou em pedir pra Ele pra te dar coragem? Você já pensou em pedir pra Ele pra te capacitar? Os seus medos são pequenos às vezes. Nossos medos são pequenos. O seu irmão pode banalizar o seu problema. Ele pode dizer, nossa, você tá com medo disso? Larga a mão de ser bobo. Mas Deus não vai fazer isso com você. Ele conhece os seus limites. Ele conhece a sua capacidade. Ele foi humano. Entende isso? O Senhor sabe o que você sente. Deus quer que nós abrimos a nossa boca e confessemos pra Ele, mas mesmo sem a gente dizer, Ele sabe. Poxa, Jesus é um herói, cara. O cara mais corajoso da humanidade. Nem sei se poderia dizer humanidade. Ele se fez humano, mas ele era ele ali naquele momento que ele estava sendo crucificado, ele não deixou de ser Deus. Ele é, e foi, e será, sempre. Jesus é o maior exemplo para tudo, inspiração para tudo. Ele carregou o nosso pecado sobre os ombros dele. Ele enfrentou aquela crucificação e ele não precisava, mas por amor a nós ele fez isso. Então, se inspira nele. Pensa nele. Quando você estiver com medo de uma situação, eu tô indo para uma entrevista de emprego e eu tô com medo porque eu preciso muito desse emprego, eu preciso passar nessa entrevista. Querido, convida o Espírito Santo para ir com você. Fala assim mesmo. Espírito Santo, o Senhor conhece minha condição, o Senhor conhece as minhas dificuldades, o Senhor sabe o quanto eu preciso, mas se for da tua vontade, se nesse emprego eu for glorificar o teu nome, Senhor Deus, se isso for para a honra do teu nome, vai comigo e me capacita para que eu consiga. Ou se não, me dá um direcionamento. É assim que a gente faz. É assim que eu faço. Essa é a maneira que eu oraria. Mas você tem o seu jeito, não importa. Eu já falei no outro vídeo, a minha oração tem o mesmo valor que a sua, que a do fulano, que a do pastor. Né? Não faz diferença. Eu só quero te dizer para você pedir a companhia do Espírito Santo no seu dia a dia, em todas as situações. Vou pegar o ônibus, o Espírito Santo, vai comigo, senta do meu lado. É assim que a gente faz. Pede pra Deus te dar um coração forte, coração novo. Não sem medo, porque nós somos humanos, nós não temos capacidade de eliminar o medo totalmente da nossa vida. Se eu ver uma pessoa que não sente medo de nada, eu vou ficar preocupada com ela. Sinceramente. Mas como eu já falei, a coragem é a capacidade de enfrentar o medo, não a ausência dele.
Seja corajoso. Você pode ser corajoso. Você só tem que querer e se esforçar. Porque Jesus vai te levantar. Ele vai te exaltar onde você foi humilhado. É isso que eu queria dizer pra você hoje. Entrega todos os seus medos pra Ele. Não seja bobo, não. Tá? Não fica parado, não. Não faz as coisas erradas também, não. Pede direcionamento pra Ele. Direcionamento de Deus. Meu filho, é a melhor coisa quando Deus direciona a sua vida. Que você não dá passo errado. Você não pisa em falso. E quando a gente pisa em falso, o que acontece? A gente cai, não é mesmo? Eu não quero cair, eu não quero que você caia. Eu te amo. Eu não te conheço, mas eu te amo. Por isso que eu tô aqui, fazendo esse vídeo. Imagina o amor de Cristo que nos conhece. Quando a gente estava sendo ali formado no ventre da nossa mãe, Ele nos criou. Já imaginou o amor que Ele sente por nós? Já imaginou como que a gente parte o coração de Deus quando a gente deixa de confiar nele? Você tem que agir às vezes. Se Deus quiser que você age, pede pra Ele, entrega, que Ele vai colocar no seu coração e na sua mente exatamente o que você deve fazer. Mas Ele vai estar no controle da situação. Se assusta não, tá? Se amedronta com nada não. E se você ficar com medo, vai orar. Orar é remédio pra tudo. Vai orar, vai buscar, que tudo vai se encaminhar, tá? Lembra do exemplo de Jesus, tá? Ele passou pela morte, mas no terceiro dia ele venceu, né? Ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele merece toda a reverência, toda a glória, toda a honra. E essa mesma coragem que ele teve, Ele pode colocar no seu coração. Se inspira nele. Ele é o seu pai. Ele é o seu criador. Seja parecido com ele. Não deixa o medo te parar, não. Mas também não faz o medo de fazer correr desesperadamente, ensandecidamente, fazendo coisa errada, não. Tá? Entrega pra ele. Seja corajoso. Tá? Gente, é isso por hoje. Virão mais vídeos. O Senhor tá me inspirando loucamente, né? Então, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Se você precisar de alguma coisa, se você quiser orar, se você quiser conversar, vai ter meu e-mail no final do vídeo. Mas procure a Ele também, tá? Busque ao Senhor, ore e converse com Ele, tá? Gente, beijo e até a próxima. I am the Lord your God. I go before